Hoje em dia tudo inflama, né? Pão, leite, até o pensamento negativo inflama. Mas ninguém te explica de verdade o que é essa tal da inflamação. E na verdade isso é até de propósito, porque se você entendesse, eu ia parar de cair em armadilha de suplemento e tranqueira disfarçada de solução milagrosa. Então, inflamação é aquela forma do teu corpo dizer, pô, tô aqui, hein? Lembra de mim. É o teu sistema imune reagindo a um problema. Pode ser um machucado, uma bactéria, um trauma. E aí o time de defesa chega junto. E é uma operação organizada, viu? A gente tem, por exemplo, as seletinas, que são como lombadas ali no vaso sanguíneo, por exemplo. Elas fazem o leucócito, aquela célula de defesa, reduzir a velocidade e rola mais devagar na parede do vaso. As quimiocinas são tipo o Waze da célula, elas vão orientar o caminho até o foco dessa inflamação. E as integrinas vão grudar na célula como um velcro, firmando ela no lugar certo para que atravesse o vaso e entre no tecido. Isso gera aqueles sinais clássicos da inflamação, o calor, a dor, o inchaço, a vermelhidão. E a inflamação aguda é isso. Ela é rápida, coordenada, eficiente, mas nem sempre o nosso corpo consegue desligar esse sistema. E quando a inflamação ela é crônica, ela pode parar de te proteger e começar a te atrapalhar. E ela não dói forte, quase não dá sinais, mas ela vai corroendo você por dentro. É silenciosa e persistente. No tecido adiposo, por exemplo, as nossas células de gordura começam a produzir citocinas inflamatórias. Essas citocinas são como mensagens entre as células do nosso sistema imune. E quando elas estão em excesso, essa mensagem acaba virando até interferência. Tem um exemplo, vamos falar do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, da interleucina 6. Essas citocinas, por exemplo, bagunçam o sinal da insulina, dificultando a entrada da glicose na célula. Pode imaginar a insulina ali como um sinalizador que vai chegar para a célula e falar: ei, irmão, hora de deixar a glicose entrar. Só que, lembra que eu falei que é interferência? Essas citocinas elas vão fazer uma interferência nesse sinal da insulina, fazendo com que a célula não consiga absorver a glicose. Além disso, o sistema imune invade o tecido adiposo, criando aí um ciclo vicioso. Basicamente, é a sua gordura produzindo inflamação, que piora a sua sensibilidade à ação da insulina, que evolui para o pré-diabetes e o resto da história você já conhece. Nas artérias, por exemplo, a história pode ficar ainda mais séria. Por maus hábitos como o excesso de consumo de gorduras saturadas, ou trans, sedentarismo, má alimentação, o LDL, que é a gordura ruim, se acumula na parede dos vasos. E quando esse LDL se oxida e ele vira um LDL oxidado, é um dos principais gatilhos da inflamação vascular. Isso vai atrair células do sistema imune que vão se infiltrar nesse vaso. E aí entram moléculas de adesão, como o ICAM e a VCAM, que funcionam como braços na parede do vaso, facilitando a entrada dessas células de defesa. Só que essas células de defesa, ao invés de resolver o problema, começam a danificar ainda mais a parede. Junta isso com um estresse oxidativo de fatores como o tabagismo e sedentarismo, e o resultado pode ser a formação das placas de artéria é igual a aterosclerose, ou seja, um risco real de infarto. Basicamente é como se você ficasse inflamado por conta da sua gordura, gera uma resistência à insulina, essa alta glicemia também vai gerar fatores inflamatórios ou pró-oxidantes. Tá? Essa própria obesidade esse próprio aumento de peso pode aumentar a sua pressão, aumentar a rigidez das artérias, que se associado a um tabagismo, a um sedentarismo, também vai aumentar esse estresse oxidativo, oxidar mais moléculas de LDL, piorar a permeabilidade da parede desse vaso, mais LDL vai se infiltrando, mais moléculas de adesão se formam nessa parede, mais monócitos, que são células de defesa, vão chegar e se diferenciar em macrófagos dentro desse vaso, formando assim, porque eles precisam absorver esse LDL oxidado para dentro desse macrófago com um processo chamado de fagocitose, só que essa célula começa a se entupir tanto dessa gordura, começa a se entupir tanto desse LDL, ele vira uma célula esponjosa, ela fica cheia e perdendo função e secretando mais moléculas inflamatórias, formando a placa de ateroma ali naquela região. Se a gente pensar no seu cérebro, por exemplo, a inflamação atinge regiões como o córtex cingulado, é a região responsável por regulação emocional e motivação, e a produção de BDNF, que é um fator neurotrófico, ou seja, um composto que ajuda a manter os neurônios saudáveis, conectados e funcionando bem, diminui. Menos BDNF, mais apatia, tristeza, desorganização emocional. E assim a inflamação literalmente sufoca o seu cérebro. Nos músculos, a inflamação crônica contribui para a sarcopenia, que é aquela perda de massa e força ao mesmo tempo. Mas aqui, sem mistério.
A base da preservação muscular é o exercício físico e a dieta adequada, principalmente ali no teor de macronutrientes. Alimentos com compostos bioativos, como uva, cacau, mirtilo, chá verde, podem ajudar nos marcadores inflamatórios, mas sozinhos eles não sustentam a estrutura muscular, eles são coadjuvantes. A inflamação e o estresse oxidativo, eles não são a mesma coisa, mas eles se potencializam. Os radicais livres, eles são moléculas instáveis que danificam as células, o DNA e as proteínas. Quando o nosso corpo não dá conta de neutralizar esses radicais com antioxidantes naturais, temos o famoso estresse oxidativo. E se ele acontece junto da inflamação, que muitas vezes é o que acontece, aí o estrago dobra. Mas atenção, se você ficar entupindo o seu corpo de antioxidantes, vitamina C, sem necessidade, você pode gerar um efeito pró-oxidante, mas nem sempre é melhor. Por isso que eu sempre falo, equilíbrio é tudo. E existe, então, uma dieta anti-inflamatória, não do jeito que a galera te vende por aí na internet. Existem são corpos inflamados por razões diferentes, ou seja, a inflamação é uma sinalização. O que precisam ser tratadas são essas causas. E causas? Pode ser excesso de peso, alta permeabilidade intestinal por excesso de consumo de ultraprocessados, de uma dieta ruim, baixo consumo de fibras, o sedentarismo, a exposição a xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, como agrotóxicos, corantes, adoçantes artificiais, não todos e não em quantidades normais, uso abusivo de substâncias como álcool, cigarro, drogas, e a dieta modula esses fatores, mas precisa ser adaptada também para a sua realidade. Agora, tem nutrientes que são, sim, importantes para a resposta imunológica, como zinco, selênio, vitamina D, vitamina C, magnésio, vitamina A, ômega 3, todos podem ajudar nessa regulação. Podem não, eles vão ajudar, vão ser contribuintes. Só que tem que suplementar em quem tem deficiência. Deficiência se avalia, não se adivinha. A inflamação e a baixa imunidade são multifatoriais. Normalmente a pessoa vai precisar de um profissional que conecte os pontos que estão levando à sua piora de imunidade ou a estado de inflamação crônica. Ela não é aquela dor aguda que te impede de andar. Ela é sutil, silenciosa, constante, ela te cansa, te desconcentra, ela te inflama por dentro, no intestino, na mente, nas articulações e nas artérias. Mas ó, presta atenção aqui. A inflamação não é o problema, ela é um sinal. É um sinal de que algo no seu corpo ou no seu estilo de vida saiu do eixo. E se você não entende isso, vai ser algo fácil de quem vive de vender soluções rápidas e sem base nenhuma. Conhecimento, pessoal, é autonomia, é cuidado e é liberdade. Então, se você quiser ajuda para entender o que está travando sua saúde de verdade, me chama, segue lá nas redes sociais, porque aqui o papo é direto, com ciência e sem ladainha para te vender solução milagrosa.